Olá, boa noite, tudo bem? Vamos esperar aqui nossos colegas, amigos que estão esperando ansiosos pela live de hoje entrar, para que a gente possa iniciar. Nossa live de hoje tem como tema uma história de sucesso no empreendedorismo da enfermagem. Então vamos aguardar aqui o pessoal começar a entrar, né, ser avisado. Nós vamos conversar com a doutora Sami Oliveira, uma enfermeira de grande sucesso, grande pulso que a gente tem aqui no nosso estado, no Piauí, e que nos dá a grata satisfação de hoje estar aqui com a gente para falar um pouco sobre a história dela no empreendedorismo da enfermagem e também um pouco da história da empresa a qual ela representa hoje e com muito sucesso é exemplo para outros profissionais trabalhar nessa área do empreendedorismo. Vamos aguardar ela fazer a solicitação, ela já entrou, deixa eu ver aqui, para que a gente possa... Pronto, tá aqui já. Só aguardar. Nós já temos aqui vários colegas entrando, né? Francisco, meu aluno. Oi, Tatiana! Oi, tudo bom? Boa noite! Felicidade de estar com você aqui hoje. Boa noite. Para nós, para mim também é um prazer enorme falar com você. Você sabe da minha admiração, né? Adoro o teu trabalho. Para mim, assim, já tive o prazer de te convidar para estar aqui comigo em uma live aqui da Humanizar, quando você era presidente do Corém. Você mora no meu coração. É sempre um prazer falar com você. Sim, hoje eu estava já falando aqui o pessoal que a gente vai ter um tema que desperta muito nos nossos enfermeiros e que a gente tem que despertar cada vez mais. Eu fico muito feliz que vocês da Humanizar não estão ficando só no consultório, mas vocês também estão instigando outras pessoas a aderir ao time de vocês, que é o time do empreendedorismo, né? E aí hoje a gente vai falar... a gente vai falar dessa história de sucesso da Humanizar, né? E um pouco da sua história também. E eu só vou apresentar brevemente, ela mesma vai falar, ela é enfermeira, estomaterapeuta e sócia da empresa Humanizar Enfermagem Especializada. Aí, Sami, pode se apresentar, ficar à vontade, que aí nossos colegas já estão entrando aí para a gente começar. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer enorme sempre estar falando com você, tá? A gente já se conhece tem um tempinho, na verdade, já conhece toda a família, né? A Cat, o Lucas, então assim, a gente já se conhece todo mundo. Mas como a Tatiana falou, vou me apresentar, né? Eu sou Sami Oliveira, tenho um consultório de estomaterapia, que é Humanizar, né? Formei pela Nova FAP, eu fui primeira turma de enfermagem da Nova FAP. A gente olha hoje da Uninova FAP, na verdade não é mais Nova FAP, é Uninova FAP. Fui da primeira turma de lá. Sempre trabalhei em terapia intensiva, mas a estomaterapia surgiu na minha vida quando eu estava trabalhando em um hospital particular e surgiu a oportunidade de se montar uma comissão de curativos. E eu sempre gostei dessa área, até porque o meu TCC foi voltado para isso, né? O meu TCC foi na área de feridas. E pasmem, Tatiana, eu desmaiei quando eu fui fazer o meu primeiro procedimento. Eu fui retirar uns pontos. Na época do HGV, lembra do primeiro andar do pronto-socorro? Do pronto-socorro. Também estagiei lá. Eu caí. Eu caí. Fui tirar um ponto, um negócio bestinha, e caí. E daí foi um desespero, mas enfim, glória a Deus, deu muito certo. Eu comecei a trabalhar em terapia intensiva, mas apareceu feridas na minha vida, tá? E nessa comissão de curativos, e aí eu comecei a buscar, ir atrás, dentro dessa comissão de curativos. Foi bem interessante. Surgiu nessa época após de estomaterapia. A gente já tinha uns 2 anos de consultório. Uma pós de estomaterapia que foi na UPE, na Universidade de Recife, de Pernambuco, que é a UPE, na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças. Eu fui fazer o curso lá de estomaterapia, que inclusive quem está aqui é Maílton, que foi um dos meus coordenadores e hoje é um amigo enorme do meu coração.
E Mailton, ele foi muito mais do que isso, né? E quando eu comecei a fazer estomaterapia, ele trabalhava com uma linha de curativos, me convidou para trabalhar nessa linha de curativos. Eu fui, e de lá para cá eu só tenho cada vez mais me aprofundado, tá? Dentro dessa área da estomaterapia. Bem recente também concluí meu mestrado. Meu mestrado foi em tecnologia e inovação e eu trabalhei com leishmaniose tegumentar, que apesar de ser uma doença do início do mundo, a gente precisa ainda ter mais inovações no sentido. Então, de fato, toda a minha vida profissional sempre foi focada na estomaterapia. Sim. E aí, como eu te falei, aí quando a gente começou a trabalhar nesse, já contando um pouquinho da minha história, né? Quando nós começamos a trabalhar nesse hospital que tinha comissão de curativo, Tatiana, naquela época, uns 11 anos atrás, nós não tínhamos o advento da enfermagem no sentido de que tinha um olhar diferenciado. Normalmente nós iríamos trabalhar ou em hospital particular ou em concurso público, né? Era. Uhum. Na época eu já era concursada do Natan Portela e trabalhava em hospital particular. E aí, quando começou essa história de curativos, eu gostei bastante. E daí surgiu a oportunidade de acompanhar um paciente em domicílio. Eu não sabia nada, Tatiana. Nada de empreendedorismo, a gente não tinha nem noção disso. E aí, surgiu essa necessidade, a gente não, vamos para o domicílio. Só que esse ir para o domicílio era mais para... Porque a gente queria ver o paciente se recuperando melhor. Não no intuito de realmente viver do empreendedorismo. Até porque eu já me achava muito bem obrigada. Eu era concursada pública. Era coordenadora de um serviço de emergência referência num dos maiores e melhores hospitais aqui de Teresina. Sempre muito bem referenciado. Então, teoricamente, já estava tudo muito bem obrigada. Só que aí, quando surgiu essa oportunidade, nós conseguimos enxergar uma lacuna do mercado que faltava, um nicho que faltava alguém ocupar. Isso de uma forma profissional. Daí resolvemos nos reunir, eu e mais 3 enfermeiras. Fui eu, a Andréa, a Carol e a Patrícia, tá? A princípio eram nós 3, eu, Andréia, eu, Patrícia, Carol, Carol, e aí chamamos a Andréia porque ela sempre, de fato, foi muito boa nessa área administrativa, burocrática, de gestão. Ela sempre foi muito boa nisso, tanto na época ela era nossa gerente de enfermagem. E daí eu acho que a gente sempre, se a gente vai crescer, que cresçamos com referência, né? E aí montamos a Humanizar, só que a Humanizar, por um bom tempo, ela passou, Tatiana, a não ser a nossa fonte de renda principal. Entendi. Era meio que o bico. Então, hoje, a gente fala muito de empreendedorismo no meu Instagram, e daí, quando a gente fala para as pessoas de empreendedorismo, nós não começamos como a gente ensina hoje, Tatiana. Sim. Então, nós começamos, ninguém começou primeiro atendendo em domicílio. Não, deu certo um paciente, vamos colocar um consultório. Vamos alugar um prédio, vamos alugar uma sala. Vamos decorar essa sala. E aí, como que a gente vai fazer para fazer? Como é que a gente vai tabelar os preços do atendimento? Né? Será que está de acordo com o mercado? Como que a gente compra? O que a gente precisa comprar? Então, nós não tínhamos nada disso. Na verdade, fomos aprendendo mesmo na raça. Né? Glória a Deus, a gente já tem 11 anos no mercado. Nesse meio tempo, a Carol e a Patrícia Lemos saíram, tiveram objetivos diferentes. E daí, continuei eu e a Andréia. Né? Então, a gente está há 11 anos juntas. E glória a Deus, assim, a cada dia a gente vem descobrindo um propósito. E do ano passado para cá, descobrimos um propósito que seria empoderar enfermeiros e fazer com que enfermeiros consigam enxergar o empreendedorismo da forma que a gente hoje consegue enxergar. Então, hoje, se você me perguntar, eu continuo sendo funcionária pública, né? Eu trabalho na sala de doenças tropicais, na Natan Portela, sou intensivista, tá? Mas a minha fonte de renda maior hoje é Humanizar. Então, hoje eu sou manhã e tarde Humanizar. Só tem um dia na semana que eu trabalho, que eu também fiquei extremamente feliz por isso. Eu fui convidada a assumir o programa de pessoas com estomia de Timon, Maranhão, porque antes o paciente teria que pegar a bolsa em São Luís. E eu achei super interessante, Tatiana, que para o programa sair de São Luís para vir para uma cidade do interior, lá em São Luís, eles exigiram um estomaterapeuta. Você acredita? Isso. Excelente. É porque é o profissional especializado, né? O profissional que tem respaldo
para acompanhar os ostomizados, né, também. E aí, Sam, você tocou uns pontos que eu gostaria de ressaltar, né, vários colegas entrando aqui, que é a questão da formação. Então, na época que vocês se formaram, a formação, ela não ajuda muito a gente entender, porque a gente tem a administração na formação do enfermeiro, mas é aquela administração da gestão hospitalar, da gestão da atenção básica, mas da minha autogestão, do meu empreendedorismo, né? De como eu vou colocar um negócio. E isso é um campo de possibilidade hoje. A Sami, como ela colocou, ela já está há 11 anos no mercado. Toda vez que a gente vai empreender, a gente não começa ganhando, lucrando em qualquer negócio. A gente tem um tempo para que o negócio dê certo e a gente comece a ter o retorno. Isso a gente tem que se preparar para quando vai empreender, ter esse capital para poder girar esse início, né? E aí muitos profissionais, eles não se sentem capazes, né? Eles ficam sempre, como a Sami colocou, naquela questão, eu tenho que passar no concurso público ou eu tenho que trabalhar no hospital privado. Não pensa que a enfermagem, ela pode ter essa autonomia de colocar o seu próprio negócio e ter o seu próprio consultório ou clínica de enfermagem. E a história de vocês, ela vem para consolidar essa possibilidade, sim, da enfermagem ter uma empresa que, inclusive, no nome já diz isso, humanizar enfermagem especializada. Então, a empresa é da enfermagem, né? O que a gente quer justamente humanizar esse cuidado e tornar ele mais próximo ao cliente, tirar esse distanciamento. Né? Uma das coisas, Tatiana, que depois se você sinta-se convidada a conhecer meu consultório, a gente pensa tanto na questão da humanização, do acolhimento, que hoje o meu consultório, eu não tenho mesa de atendimento. Tá? Eu tenho tipo uma estante onde eu tenho a minha cadeira e meu cliente senta de frente para mim. A gente não tem uma mesa interpondo a mim e ao paciente. Né? A gente pensa tanto no aproximar, no deixar mais claro, no tornar as coisas mais fáceis, porque não é fácil você ter uma ferida, tá? Isso. A gente, vez ou outra, que cai, rala o joelho, a gente sente, imagina alguém que tem uma ferida complexa há vários anos, então a gente tenta acolher, tenta entregar algo a mais do que somente cicatrizar feridas. Tá? Então, tanto que hoje a gente já tem 11 anos no mercado, eu já consegui cuidar de famílias inteiras. Começamos atendendo um paciente da família e hoje a gente consegue atender dentro da nossa perspectiva, que é justamente isso, o tratamento de ferida, a estomaterapia de uma forma geral, atender a família inteira e mostrar que o enfermeiro também pode ter esse mesmo grau de importância, tá? Também pode ter esse mesmo reconhecimento. E aí o que a gente quer é justamente isso. Nós iniciamos um programa hoje para incentivar o enfermeiro a empreender. O enfermeiro quer empreender, o enfermeiro tem vontade de ter essa autonomia, mas ele não sabe por onde. Então, nós estamos aqui com esse propósito. Sabe, Tatiana? Na verdade, começou nosso aí, que ele colocou que empreender é uma montanha-russa. É uma montanha-russa desde que você não se prepare. O que as meninas estão colocando a Sâmia e a Andréia, com vários lives, inclusive com uma consultoria, é justamente dar esse reforço que a gente muitas vezes não tem na graduação e muitas vezes a gente não sabe onde buscar para que a gente possa entrar com um respaldo maior, entendendo como saber o cálculo, como ela disse, no início não sabia como calcular os materiais, o que ia precisar, se tinha condição de alugar. Então, assim, hoje você tem que fazer essa pesquisa. Campo, gente, tem. Eu gosto da Sami, que sempre ela diz que nunca teve medo de concorrência. Ela quer que mais gente possa ter a capacidade de a gente oferecer esse trabalho para a sociedade. A sociedade, ela clama por uma enfermagem mais especializada, de maior qualidade. E com certeza, se a gente tiver um bom trabalho para oferecer, a gente tem cliente, tem pessoas que vão precisar desses cuidados, sim. E aí eu gostaria que você falasse um pouco também, Sâmia, quais foram os desafios, né, desses 11 anos, né, que você já veio dizendo aí
que no começo foi mais difícil, hoje já está ficando tudo mais claro, mas assim, alguns desafios para que a gente possa entender, e se você puder pontuar alguma dificuldade para que quem está pensando em empreender já ir sabendo que pode passar por isso e já se precavendo. Eu acho que o primeiro grande desafio não tá nem fora, Tatiana, não está no mercado, não está na competitividade, está aqui dentro. É o enfermeiro entender que ele pode sim empreender. É o enfermeiro entender que ele tem condições sim de ter um consultório, que ele tem condições sim de ser chamado de doutor. Achei bem interessante que ontem eu fiz uma mentoria e uma das perguntas que a moça me fez é: Sâmia, olha a pergunta. Sâmia, você tem no seu carimbo doutora? Eu disse: tenho. Eu achei assim tão estranho, eu disse: tenho. Ela: porque eu acho estranho isso? Eu digo: mas nós temos a resolução do COFEN dizendo isso. Nós não estamos no meio acadêmico, nós estamos no meio de atuação. Onde, se você termina qualquer graduação, você é chamado de doutor, por que o enfermeiro não pode fazer isso? Então, eu acho que a primeira grande barreira é a gente entender que a gente pode. Eu não passei por essa fase, porque eu sempre soube que eu poderia fazer tudo o que eu quero, porém, quando a colega falou dessa montanha russa, a gente tem que começar, mas começar sabendo aonde vai. Lógico, não é atirando. Tendo conhecimento de mercado, que hoje a gente já consegue fazer isso muito fácil. Na minha época, a gente não tinha. Então, primeiro seria quebrar essa barreira que a gente tem dentro da gente. Enfermeiro pode, sim. Enfermeiro é super preparado para isso. A gente tem muito conhecimento científico para tal, tá? Fazemos muita ciência. Tudo que eu faço hoje é baseado em evidência, com guidelines, o que o mercado traz de mais novo. O segundo seria... o que nós não tivemos na época foi o estudo de mercado. No sentido de, nós imaginávamos qual seria o nosso cliente, mas nós não tínhamos certeza. Nós não sabíamos onde procurar. Nós não sabíamos como fazer uma gestão de estoque adequada. Nós não sabíamos como... pode até ser que alguém ache estranho falar isso. Nós não sabíamos como vender o nosso cuidado, Tatiana. Sim. Entende? Uma das meninas me perguntou uma vez, que ela disse assim: Sâmia, eu já comecei a fazer curativo... E hoje a era digital tá aí, né? Uhum. E eu botei no meu Instagram que eu faço curativo, mas ninguém me chamou para fazer curativos. Então, isso é pesquisa de mercado. Onde que eu posso vender meu curativo? Será que o meu público está dentro do meu Instagram? Que muitas vezes essa própria família, né? Estou dizendo, dentro do próprio Instagram, essa família, seus próximos ali, às vezes não é quem... E assim, uma das coisas que eu tenho como exemplo vocês é a forma como vocês trabalham o marketing da empresa de vocês. Porque muitas vezes a gente da enfermagem peca porque também a gente não sabe vender o nosso cuidado, né? E aí a gente tendo a associação de entender o mercado, de saber as etapas para começar a botar um negócio e saber usar hoje a mídia, o marketing a favor desse trabalho, com certeza uma ferramenta que vai te ajudar muito a consolidar o seu trabalho. Então, assim, a enfermagem também, a gente precisa trabalhar isso na formação, até essa questão da pessoa ter segurança de usar o doutor ou de não usar, a questão dela achar que ela não é capaz de colocar um consultório, que ela não é capaz... como é que a enfermeira tem consultório, né? Uma vez um profissional de outra área, né? Nutricionista pode ter um consultório, né? Psicólogo pode ter um consultório, pode trabalhar no hospital, pode ter consultório. E por que nós da enfermagem não podemos ter, né? Por que a gente não pode? Se muitas vezes quem está fazendo o gerenciamento daquela clínica, como aqui no nosso estado tem, é o enfermeiro. Ele gerencia a clínica toda para que outros profissionais trabalhem e ele não pode entrar dentro do consultório e atender, né? E aí, assim, então, eu vejo muito quanto que vocês usam a questão do dia a dia, do trabalho, colocando, incentivando, não só mostrando o serviço, mas incentivando para que mais profissionais entrem também nesse ramo. Né? Eu acho que, Tatiana, a gente tem que incentivar mesmo isso, porque hoje tá tudo muito mais fácil para a gente, Tatiana. Então, hoje você consegue, por exemplo... fazer curso de gerenciamento de estoque, de cálculo do preço de venda do teu produto, porque isso é um produto que a gente faz. O cuidado é um produto, entende?
eu acho que meio que desmistificar muito aquela história de fazemos sim doações. Então, hoje nós chegamos no nível, Tatiana, antes pandemia, nós tínhamos atendimentos sociais aqui no consultório. Então, eu consegui hoje, né, dar um atendimento de alguém que talvez não conseguiria vir para cá. Sim. Só que a gente tem que meio que esquecer essa história. Somos empresárias, lógico, o lucro para a gente não é o principal, mas é o resultado, tá? Nós não embutimos no que nós vendemos somente um preço seco, mas é algo mais do que aquilo. Então, sempre vem. Então, dificuldades nós tivemos nesse sentido demais, muitas mesmo, com relação a impostos. Nunca essa montanha esteve bem alta, essa montanha já teve baixa, assim, mas mesmo quando ela esteve baixa, e aí vem um diferencial de quem a maioria até colocou aqui, pensa fora da caixa, saber como você vai movimentar, como que você vai conseguir sair disso agora. Então, é meio que uma montanha russa, mas você com o cinto bem afivelado, com o cinto bem afivelado, tendo a certeza de que ela vai descer. Mas se você souber tomar as rédeas, ela consegue subir novamente. E às vezes ela desce, mas desce digamos que seja um loop mais tranquilo, não aquele meio louco. Então, tudo é questão de preparação. Então, nós não tivemos isso naquela época, Tatiana. Isso foi muito difícil pra gente. Entende? E hoje, Sâmia, no nosso próprio Código de Ética, nos princípios fundamentais do Código de Ética dos profissionais de enfermagem, ele diz que o profissional de enfermagem ele é responsável pelo o cuidado, né, a prática do cuidado e fazer o cuidado, mas também pela gestão desse cuidado, né? E ao você montar seu consultório, sua clínica e fazer esse gerenciamento, né, saber empreender com cuidado, você consegue também aplicar os princípios fundamentais do nosso código de ética, né? Então, a gestão do cuidado, a forma que você presta esse cuidado. E aí, assim, sempre colocando o nosso planejamento, não só... porque eu tenho certeza que lá você não se restringe à ferida do paciente, né? Você vê o paciente como um todo, e aí dentro de ver ele como um todo, ele é um paciente que tem essa debilidade e você vai cuidar dele como um todo, porque não adianta cuidar da ferida sem cuidar da alimentação, sem cuidar do emocional, do psicológico, né? Sim, então, assim, tudo isso é super importante. Isso é o diferencial da enfermagem, né? A enfermagem consegue visualizar esse paciente como um todo, ela consegue visualizar esse paciente como um todo e, com isso, ela consegue ter também uma clientela fiel. Porque eu digo mesmo, quando um profissional ele faz esse vínculo, a clientela é fiel. Né? A Raquel colocando aqui que encaminha vários pacientes para você. Você me diz que é sua fã na área que você exerce e que ela encaminha vários pacientes. Ela trabalha em um plano de saúde. Então, assim, realmente... a gente tem que cativar essa população, esses nossos pacientes, e não pensar que a gente vai fazer aquele serviço como caridade. Enfermagem, cuidado, não é mais caridade, não é mais... É prestação de serviço, né? E a gente tem que prestar nosso serviço de forma digna, conhecendo o mercado, mas tendo cuidado também para que a gente não diminua, né? E sim sempre cresça. Eu acho isso bem importante, Tatiana, porque eu acho que já está meio que mudando, entendeu? Mas isso é muito posicionamento, seu posicionamento. Lógico que a gente vai entender que a gente tem que olhar como um todo, mas eu vou te dar um exemplo bem basiquinho. A gente chega para avaliar, para estar acompanhando um paciente, tá? Compreende que ali a família está te contratando para um serviço, tratamento de feridas. Porém, dentro desse tratamento de feridas, você consegue oferecer vários outros serviços agregados a ele. E se, por exemplo, dentro do meio desse trabalho, que já aconteceu comigo diversas vezes, tá? O paciente usa uma sonda nasointeral, ou então precisa fazer um cateterismo, enfim, um outro serviço que não seja curativo. A Sâmia, ela é enfermeira, ela é generalista, mas ela também é especialista. Antes de ser especialista, ela é generalista. Então, há necessidade de um outro serviço. Então, a questão do posicionamento é bem importante. E aí você chegar claramente. Então, assim, eu acho que você trabalhar claro, você sempre falar na verdade, é tudo. Então, Sâmia, tem aqui, ele precisa passar uma sonda. Você passa? Eu passo. Tranquilamente, a gente vem, tem todo o material, tem tudo direitinho, a gente traz tudo bonitinho. Mas tem que pagar, sim. Tem que pagar. Sim.
É. As pessoas têm muita vergonha ainda de cobrar, Tatiana. Isso. Hoje ainda colegas são chamadas em domicílio, tá? E avaliam feridas e saem sem receber. Eu e aí me fico ligam e bem dizem, Sâmia, como é preocupada. que tu faz? Tu tem, Tatiana, nesses 11 anos de consultório, que a gente já atendeu mais de 10 mil pacientes, pelo meu cadastro já tem mais de 10 mil, se eu não me engano. Tatiana, eu não tenho perdas. Se eu tiver 1% de perdas é muito. Não saio sem receber. Por quê? Porque a gente entra e deixando bem claro que ali é uma prestação de serviço que ela precisa ser remunerada. Com certeza. Então, brevemente a gente informa, existem várias formas de se falar isso, então brevemente a gente informa qual o valor a ser cobrado e o que é que dentro daquele valor, o que é que vai estar, o que é que o cliente vai estar pagando por aquele valor. Se houver necessidade, a gente faz, mas que também é um serviço. Então, eu acho que a partir do momento que você se posiciona, tá? E aí, né, desse se posicionar, acho que é bem interessante você falar que é super importante a questão de se você está em casa, no domicílio, ou se você tem um consultório, você é autônomo, então você é responsável pelo que você faz. Então, a questão de conhecimento científico é fundamental. Isso. A questão de postura, então, assim, é super importante que você saiba fazer brand, saiba se vender, saiba se portar, saiba conversar e também se vender. Eu acho que isso é super importante. O comportamento é muito importante, sabe? Isso. Tatiana, até a forma como você se veste. Não, até a forma como você se apresenta, um óculos bem arrumado, é uma unha bem feita, é um bom dia, uma boa tarde, é um brinco muito pequeno, adequado a você. Tudo isso faz parte. Tudo isso é o conjunto. É o conjunto. E é dessa forma que você consegue, logicamente, ganhar essa autoridade que, se você começa a cobrar, não fica nada estranho. Sim, com certeza. E aí, assim, Sam, eu acredito, né, que uma das grandes satisfações que você deve ter é essa questão dessa autonomia, né, de estar lá no seu trabalho e você conseguir fazer a gestão do cuidado com autonomia, sem precisar de um profissional ir lá, determinar o que você tem que fazer. Por quê? Porque com o conhecimento científico, como você bem falou, a gente tem uma lei de exercício profissional que ela nos respalda. Inclusive, na nossa lei de exercício profissional, coloca que é privativo do enfermeiro a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem. Então, a gente tem lei de exercício profissional que respalda isso, inclusive, que é citada na resolução 568 de 2018, que foi a resolução que criou os consultórios, né, que deu autonomia para o enfermeiro ter consultórios e clínicas de enfermagem. A diferença, gente, é que no consultório eu vou ter minha sala e eu vou atender sozinho. Se eu tiver outros profissionais, um técnico de enfermagem para estar lá, outro enfermeiro, outro técnico, eu tenho uma clínica já, e aí eu já preciso ter um responsável técnico. Lembrando que esse registro nos conselhos regionais de enfermagem, eles não são cobrados, né? O profissional ele vai lá, solicita o registro e é feito o registro do consultório, inclusive recebe um documento que ele pode botar no quadro e ser mais um respaldo para o cliente dele, chegar lá e dizer, esse consultório é registrado no Conselho de Enfermagem, porque além que a gente precisa de ter liberação da vigilância, né, tem que ter essa licença para o consultório ser liberado lá pelo conselho, você já tem que levar a licença da vigilância sanitária do município, ao qual você vai abrir seu consultório. Então, é muito importante você conhecer também da nossa legislação da enfermagem, para lhe dar mais empoderamento, né? Porque, às vezes, o profissional ele tem uma especialidade, mas ele não resiste. Se ele não resiste, ele não pode divulgar. Ele não pode dizer que ele é. E que é a resolução 581, que foi atualizada pela 625. Lá tem todas as especialidades. Então, se eu tenho uma especialidade, eu quero divulgar no meu Instagram, quero ter um cartão de apresentação, eu tenho que ter esse registro para que eu não tenha nenhuma implicação ética, né? Então, é muito importante a gente conhecer esse respaldo. Aí, uma coisa que eu lembrei, Sâmia, que a gente até comentou na outra live que nós fizemos junto, foi a questão da teleconsulta. Se nesse momento de pandemia, você está também tendo esse outro tipo de empreendedorismo, né? Porque também a teleconsulta é uma forma da gente sair. Quando começou a teleconsulta,
Te mandei vários WhatsApp, a gente conversou bastante sobre isso, porque eu acho que foi um momento novo. E daí a gente começou sim a fazer teleconsulta. Então, assim, hoje a cada dia que passa, tá aumentando mais o nosso número de teleconsultas. Porém, é bem interessante eu falar, Tatiana, que não é fácil fazer teleconsulta. Mesmo eu, que tenho 11 anos trabalhando aí com feridas, tá? Todo dia fazendo, não tem um SAS, eu só não faço curativo no dia que eu viajo. Mas estando em Teresina, eu atendo com o maior prazer. Eu não me incomodo em sair domingo da minha casa para fazer um curativo. Não me incomodo. Mas, mesmo tendo essa boa expertise, ainda não é fácil você fazer teleconsulta. Eu estou fazendo, mas em algumas situações a gente tem que cancelar a teleconsulta porque não dá para fazer, tá? Devido justamente a várias dificuldades, a etiologia da lesão, a própria visualização, você precisa ter um bom equipamento de celular, uma boa conexão com a internet, alguém que esteja do outro lado e consiga responder aquilo que, se ele tivesse aqui no consultório comigo, eu estaria pegando e sentindo e olhando pessoalmente. Então, assim, a gente está fazendo teleconsulta, mas é um desafio. Juro a você que uma consulta normal, assim, eu consigo fazer em 1 hora. Teleconsulta, às vezes, vai 1h30, 2 horas, justamente para que eu consiga colher todas as informações que eu preciso para que eu dê uma prescrição correta. Não é fácil. Sim, não é fácil. Até assim que eu acredito que para um segmento, né, você já viu, você já conhece paciente, você já estava acompanhando aquele paciente há um tempo, é até mais plausível, mas para você iniciar sem conhecer é complicado, muito complicado. Aí, outra situação que você colocou e que a gente pode também estar falando é a questão do atendimento domiciliar. Esses dias, uma colega enfermeira me perguntou se ela poderia fazer pré-natal no domicílio. Porque ela disse que tinha alguma gestante que não queria ir para a unidade ou ir para o consultório, porque tinha medo de se contaminar e preferia que o profissional fosse, né, com toda a segurança, para o domicílio dela. Aí ela, eu posso fazer isso? Gente, pode. Se você pode atender uma gestante em uma UBS, numa clínica, no consultório, você vai só mudar o local. Agora, claro, para você dar segurança para aquela paciente, você tem que levar os equipamentos necessários para poder realizar essa consulta com toda a necessidade que ela venha pedir. Com que a pandemia hoje pede. E aí, assim, você vai estar lá fazendo esse tipo de atendimento, a única coisa que vai mudar é o local. Em vez de você estar na unidade, você vai estar no domicílio. Mas a sequência, a ordem da consulta segue a mesma. Segue a mesma. Tanto que então você pode fazer. Aqui a gente faz tudo que a gente consegue fazer aqui, Tatiana, a gente consegue fazer em domicílio, com exceção da podiatria. Sim, que precisa. Às vezes nem todo atendimento podiátrico eu consigo fazer no domicílio, mas por ergonomia, por equipamento, mas eu já fiz alguns, entendeu? Então, alguns deram certo, outros nem tanto, mas o resto, todo tratamento de ferida a gente consegue fazer em domicílio, estomias também, entendeu? Alguma coisa de podiatria, é muito tranquilo. E também atender em domicílio é daí uma outra live, porque tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração do você sair dentro do seu consultório para estar dentro da casa do cliente. Porque lá você tem que ter uma boa percepção, compreender também que às vezes não é seguro, tá? Sim. A depender do local. Conhecer muito bem que casa você vai estar. Então, assim, são vários critérios, mas que a gente pode. A gente pode começar a empreender, Tatiana, a gente não precisa ter uma estrutura que eu tenho hoje. Então, hoje, eu estou localizada aqui em Teresina, eu estou no polo de saúde, tá? Em um prédio super conhecido, nós já melhoramos, porque antes eu tinha uma sala alugada no meio, no andar. Hoje eu já consegui descer, hoje eu já estou no térreo, hoje eu já estou bem mais, minha visibilidade, meu consultório já está bem maior, tá? Só que, se você quiser, você pode começar a passos menores, tá? E aí conseguir chegar no mesmo nível.
Porque às vezes você acha que empreender é só ter montar uma sala. Mas vai ser o resultado daquilo que você já tem feito. Onde nós começamos já montando isso. Se tivesse alguém que chegasse assim, Sâmia, começa logo fazendo domicílio, depois tu monta um consultório, talvez teriam sido algumas coisas mais fáceis, entendeu, Tatiana? Entendi. Então, hoje o enfermeiro ele já tem várias possibilidades para isso. Que na nossa época que nós montamos o consultório, nós não tínhamos tantas facilidades. Hoje a gente já tem muitas resoluções que nos amparam em diversos sentidos. Nós já fizemos uma live sobre isso, né? Conversando sobre legislação, por exemplo, focada nisso que a gente está fazendo agora no meio digital. Então, hoje a gente tem muito mais acesso a informações, basta que a gente consiga ir atrás. Basta que a gente saiba em quem procurar. Tem um colega que ele está perguntando qual a estratégia utilizada por vocês para quebrar essa crença, que é a crença que a população entende que a enfermagem trabalha ainda por caridade, né? Que é uma crença limitante, que o enfermeiro cuida de graça. Ele está perguntando qual a estratégia que ele poderia. É justamente isso que ele também faz. Que é saber se posicionar. Eu sei, porque ele foi o professor, sou cria dele, então aprendi com ele. Sim. É se posicionar, tá? Entender que o que você faz tem importância e ele precisa ser remunerado para isso. Entendeu, Tatiana? Entendi. No começo não foi fácil, da gente mas hoje a gente já consegue bem mais. Que a gente não está ali para doar, porque a gente precisa sustentar a família, a gente precisa... É um emprego como os outros empregos né? São. Sim. Mas a gente tem que tirar essa crença limitante, Sam, eu acredito, primeiro do próprio profissional. Pois é, isso que eu te falei. Quando você perguntou, sabe, qual foi a grande dificuldade? Nós. É o próprio enfermeiro entender que ele pode dar certo. Porque assim, quando a pessoa te chama, um vizinho, ei, vem administrar a medicação aqui em mim, aí se você disser assim, é tantos reais, se ele não tem direito de querer ou não, como você falou, né? Tatiana, a gente não precisa nem sair. Olha aqui com o advento aqui do WhatsApp. Poxa, olha, bem que assim, essa querida rapidinho, o que que eu... Olha, eu achei bem interessante uma vez. Doutora Sâmia, você pode me dar uma... Eu gostaria de uma opinião sua, eu sou fulana, parente do doutor fulano de tal. Eu digo, beleza. Então, eu acho que, tipo assim, onde é que eu consigo comprar curativo tal? Que clínica que eu posso fazer? Não. Olha, bem que essa clínica que eu posso usar. Ela pediu uma opinião. O que ela quer? Um parecer. Né? Ela quer um tratamento. Um tratamento, um parecer. Pois não, boa tarde. Deixa eu fazer o seguinte. A gente pode agendar uma consulta? Pronto. E aí eu vou te enviar bem que assim, os valores do meu atendimento. Então eu já tenho um padrão, já tenho de formatinho, né? Eu já mandei para ela. Então eu deixei bem claro que eu avalio, eu faço, entendeu? Mas que é necessário que você faça uma cobrança do meu trabalho. Isso é valorização. A gente fala tanto de valorização na enfermagem. Por que a enfermagem não é valorizada? E muitas vezes a gente não se valoriza. Ao você falar dessa forma, você coloca que nosso trabalho é um trabalho que tem que ser remunerado e é uma forma da gente se valorizar. Então, se você não fizer isso, e aí lá no nosso, volto mais uma vez na nossa legislação, quem pode fazer consultoria, dar parecer, é enfermeiro sobre o cuidado. Então, ela estava te pedindo uma consultoria para dizer o que era que ela poderia estar usando. E está lá, que é uma função privativa minha, e por que eu não vou me valorizar e solicitar essa remuneração, né? E aqui o Nazareno, que eu amo o Nazareno, ele está perguntando quantos consultórios a Humanizar já ajudou a abrir no Piauí, né? Acho que já inspirou muitos, viu, Nazareno? E ajudou também. Ajudar a abrir. Eu acho que nós já ajudamos a abrir aqui em Teresina, aqui no Piauí, mais ou menos de 6 a 7 consultórios. No Maranhão também. Nós vamos trazer as pessoas para estar fazendo live com a gente para contar. E começar a atender, eu acho que mais ou menos uns 20 enfermeiros. De verdade.
Porque nós temos um programa ano passado, nós temos 10 anos ano passado. E a forma que nós encontramos para comemorar isso, você viu, foi justamente treinar enfermeiros em que eles podem fazer o curativo. E isso nós não estamos, Tatiana, e eu quero deixar muito bem claro, eu não estou excluindo o meu trabalho de especialista. Entende? Eu não estou formando especialistas em estomaterapia. Não. Eu só estou mostrando para aquele enfermeiro generalista que está lá dentro do código de ética, que está lá dentro das nossas atividades profissionais, atividades que competem ao enfermeiro, que é a realização de curativo. Ponto. Eu quero mostrar para esse enfermeiro, nós queremos mostrar para esse enfermeiro que, por exemplo, Tatiana, que ele pode avaliar uma necrose e prescrever, por exemplo, uma papaína. Sim, com certeza. Entende? Eu tô fazendo isso, sabe, Sam? Eu voltei a trabalhar e aí a minha irmã, ela foi, avaliou, fez toda... A Cat é estomaterapeuta, e aí ela fez toda a avaliação. Só que aí ela saiu de licença, ela era de outro setor, né? Ela fica na gerência de ações estratégicas. Então ela foi lá, fez a avaliação da especialidade. E ela diz, ó, vocês vão iniciar assim, fazer isso, assado. Hoje o paciente já está quase pertinho de alta, e eu estou indo junto com uma colega para poder... eu sou generalista na área aí da ferida, eu sou... Mas imagina, Tatiana, se esse paciente aí estivesse esperando um especialista. É complicado. E assim, o paciente de baixa renda, né? Agora vamos virar a chave, por exemplo, em um paciente que tem uma ferida bem complexa, tipo uma Fournier da vida, que é diabético, que é idoso. Aí sim, aí a gente de fato recomenda que uma ferida bem complexa que um especialista avalie. Porque, de uma certa forma, é ele que, somos nós, na verdade, que estudamos só isso. Entende? Sim. Então, assim, o nosso objetivo é mostrar para o enfermeiro que pequenas coisas eles podem fazer e que dá muito certo. Sabe, Tatiana? É muita gente com ferida. Nós somos poucos e o enfermeiro, ele tem capacidade para isso. E ainda mais, Tatiana, desculpa se alguém achar que eu estou falando demais. Pode ganhar dinheiro com isso. Sim. Inclusive, aqui, a Jussara está perguntando se é possível fazer só no domicílio. Eu estou acompanhando esse paciente junto com a outra colega. Nossa enfermeira maravilhosa, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Legal. Que legal. Então, assim, esse curativo que eu estou acompanhando é só no domicílio. O paciente ele não tem condição de sair, é um HIV positivo, ele tem toda uma restrição e a gente está acompanhando no domicílio dele e, assim, já bem em avançado estado de fechamento da ferida. Era uma ferida que ele estava correndo risco de perder a perna, né? A gente salvou ele, né, da amputação. Então, assim, é muito importante esse nosso olhar mesmo, para a gente preparar os enfermeiros para se sentir seguro nessa prescrição, nessa orientação do paciente e da família com relação aos cuidados que tem. Agora, isso, Tatiana, a gente puxa muito que, assim, a gente pode dar certo, mas que tem que estudar. E não é pouco. E a Sandra colocou isso, ó. Ele bota assim, que a Sandra Cecília, que é a enfermeira aqui da Atenção Básica, ela está colocando. Esclarecer às pessoas que você faz investimento em conhecimento e tempo para exercer a profissão. Então, assim, você tem que realmente fazer isso e as pessoas têm que entender. Inclusive, esse paciente, ele perguntou assim, na primeira vez que eu fui lá, ele pensava que era minha irmã. Aí ele disse, você nunca mais tinha vindo aqui? Aí eu disse, não, eu vim aqui a primeira vez hoje. Aí ele disse, não, mas já teve uma moça aqui que é a mesma fala e é muito parecido. Ela veio a primeira vez. Aí, minha irmã. Essa é minha irmã. Aí ele pegou e disse, depois que estava fazendo o curativo lá dele, tudo tinha limpado a ferida. Aí ele disse, por que vocês não são médicas? Vocês não fazem medicina? Aí eu disse, e se você acha que se a gente tivesse feito medicina, você acha que quem estava aqui cuidando de você dessa ferida? É difícil. Então tem que ter enfermeiro para cuidar de você, para vir na sua casa e estar salvando sua perna. Aí ele, mesmo? Quer dizer que enfermeira é que faz isso? Então, se a população ainda é muito carente,
justamente até de entender a gente enquanto profissão, né? Onde que a gente está. Então, por isso que a gente tem que ter essa necessidade, sim, de se apresentar para o paciente, dizer que nós somos enfermeiros, nós é que somos o profissional do cuidado, nós é que estamos ali para avaliar aquela ferida e fazer. Porque aí, com o tempo, não é uma coisa que a gente vai conseguir do dia para a noite, mas se a gente investir nesse marketing de pelo menos se apresentar, se bem apresentar, a gente consegue ter mais visibilidade social. Né, que muitas vezes eu achei interessante, Tatiana. Eu achei interessante, nós temos uma discussão em um grupo de estomaterapeutas aqui do Brasil, porque nós não temos código da ANS para cobrir procedimentos que são realizados pelo enfermeiro. Você sabe disso, né? Nós não temos. E aí a gente está nessa briga grande, eu achei interessante que dentro disso surgiu uma possibilidade de conversar com um enfermeiro que trabalha bem sobre convênios. Para que ele desse uma luz, é que a gente vai conversar. Então, uma fala dele, eu não me esqueço, Tatiana, ele disse que os planos de saúde, a ANS, eles cadastram procedimentos em que a população acha necessário. Então, olha aí, olha, vocês têm noção como não esqueça fazer. Então, sabe o que ele disse? Vocês têm que se fazerem necessários. Vocês têm que fazer com que os usuários de plano de saúde cheguem no convênio e digam: eu quero fazer um curativo em domicílio, que esse curativo seja feito por um enfermeiro. Ponto. Isso. Você tem noção? Tatiana, é o mercado, 2020. Né? Se o mercado então, você tem noção do que a enfermagem é super importante, a enfermagem faz tudo dentro do hospital, mas nós não temos ainda código da ANS, mas que para que a gente tem que aparecer mais. Como? Você acredita, Sâmia, que nós, enfermeiros obstétricos, que eu sou enfermeira obstétrica, nós ganhamos na justiça para que os planos de saúde tivessem no seu rol de profissionais enfermeiros obstetras para acompanhar pré-natal, caso a paciente queira, para acompanhar trabalho de parto, para acompanhar o parto. Só que, pasme, aqui no Piauí, nenhum plano de saúde cadastrou. E sabe por que não cadastra? Exatamente o que a Sâmia está falando. Não tem demanda. Inclusive, uma vez eu coloquei para uma parente que ela queria que eu acompanhasse. Eu disse: mas você tem plano de saúde? Instigue seu plano de saúde. Pergunte quem são os enfermeiros obstétricos para cadastrar seu plano de saúde. Dei a decisão judicial para ela. Aí eu disse assim: e outra coisa, você pode até, eu indico a enfermeira, você vai pagar, porque não tinha nenhum cadastrado, mas depois você vai entrar na justiça para ressarcir esse valor. Porque quanto várias pessoas fizerem isso, eles vão ver a necessidade de ter no cadastro. Já tem uma decisão judicial em última instância. Então, eles não estão colocando porque não tem necessidade. Inclusive, no dia que eu fui lá com ela, a gente perguntou, eles não têm. Eu disse assim: como é que a gente vai saber quem são? Não, a gente vai mandar para a diretoria médica, aí a gente dá a resposta por e-mail. A resposta só foi para a gente poder entrar na justiça, mas a resposta foi dizendo que não tinha, exatamente o que você falou, não tinha demanda de necessidade no mercado, então por isso que eles não tinham. Né? Sendo que em São Paulo já tem vários planos de saúde, em São Paulo, no Ceará também, planos de saúde que faz o ressarcimento. Então a enfermeira presta assistência até no parto domiciliar, a família recebe um recibo, vai ao plano de saúde e ele estorna o valor para a família. Então a gente tem que ver realmente isso. A gente, para ter autonomia, inclusive, Sam, é outra coisa. Assim que eu entrei no Conselho de Enfermagem como presidente, na primeira Assembleia de Presidente, a minha fala foi o seguinte: por que o enfermeiro ele não está no rol de profissionais de autonomia no imposto de renda? Então, o psicólogo presta o serviço, ele dá uma nota fiscal, você deduz o seu imposto de renda. A gente não tem. O fisioterapeuta e o enfermeiro não. Aí eles encaminharam, né, o doutor Manuel Neri para a Receita Federal para se posicionar. A Receita Federal mandou a lei. Na lei que criou a dedução do imposto de renda, não tem o profissional de enfermeria, eles não podiam acrescentar. Mas por quê? Lei. E aí a gente não estava no mercado. Porque o enfermeiro não prestava esse tipo de atendimento, não fazia, não se posicionava dessa forma. Entendeu? Tatiana, o enfermeiro não se posicionava dessa forma. E aí, assim, a gente pode mudar a lei. Né? Só que para mudar a lei a gente tem que ter representação, tem que ter o deputado, tem que ter o senador que possa fazer essa proposição para que a lei comece a tramitar. Nós vamos ter a vereadora, viu?
Em nome de Jesus. Tá bom? E aí, assim, a gente tem que ir atrás dessas representações, né? E fazer o projeto de lei. Eu mesmo já entreguei projeto de lei para senador aqui do Piauí, para que ele representasse. Aí começou a pandemia, ele terminou não entrando porque eles estão restritos, né, às demandas da pandemia. Mas sabe qual foi o projeto de lei que eu entreguei aqui para o senador Ciro Nogueira, aqui no Piauí? Foi o projeto de lei para a carga horária reduzida para os nossos profissionais de enfermagem que trabalham em radiologia, que trabalham na hemodinâmica. Como é que eu tenho um técnico de radiologia que não fica no centro, lá dentro do centro, na sala, ele fica dentro da câmara, com proteção, ele tem 4 horas de trabalho por dia e o nosso profissional de enfermagem trabalhando 8 horas por dia, né? Um dos técnicos de enfermagem foi me procurar e pediu, nos ajude, nós estamos adoecendo. Inclusive, ele trouxe a dosimetria deles, e os profissionais de enfermagem tudo no limite, os profissionais de radiologia tudo zerado, a exposição. Por quê? Porque eles estão menos expostos, ficam menos tempos expostos, e o local que ele fica também, que é mais protegido, e ele tem uma lei que protege ele. Então, assim, se ele tem a lei, por que o enfermeiro não pode ter? Então, a gente tem que ir procurando, né, realizar isso também, né, ir atrás desse tipo de respaldo, né, porque essa questão de deduzir no imposto de renda, essa questão de ter o código de procedimento nos planos de saúde, ele vai trazer para a gente mais respaldo para nos dar autonomia, né. E aí, assim, já está estourando aqui o tempo, né? Nossas lives são bem Mas eu acho que é tempo, sim, da gente se posicionar de forma diferente, da gente entender o nosso papel, da gente começar a estudar, entende? Porque, assim, a enfermagem é importante, mas eu acho que a gente precisa se posicionar melhor. E, assim, juro a vocês que o que a gente mais quer aqui na Humanizar é isso, é que o enfermeiro comece a se enxergar de forma diferente, que o enfermeiro saiba que ele pode, tá, Tatiana, que ele pode, né, e que ele pode contar com a gente nesse sentido, sabe? Eu acho que o pontapé inicial seria isso, e a partir daí ele pode desenvolver várias atividades que são inerentes ao enfermeiro e que às vezes a gente não faz. Isso. Então, assim, só para finalizar, deixa eu ver aqui alguma pergunta que seja importante para que a gente possa encerrar. A Lucimar, nossa professora, ela colocou também a questão das enfermeiras da Materluz, que é outro exemplo de empreendedorismo, né? Que temos aqui em Teresina. A professora Inês, ela está aqui, foi um dos primeiros consultórios e clínicas de enfermagem que eu conheci, foi a Pronatur Vida, né, da nossa professora Inês também. Sempre foi uma incentivadora para que a gente também entrasse nessa questão do empreendedorismo. Então, eu acho que a gente tem que se centrar, e aí, assim, se for uma lei federal que mude a dedução do imposto de renda, eu tenho certeza que muitos pacientes que ele paga um absurdo de imposto de renda, ele vai adorar pagar um enfermeiro, que ele pode depois botar no imposto de renda dele, né, para deduzir. Então, é mais uma forma de estimular o nosso empreendedorismo, né? Então, é importante. Sim. E a questão de correr atrás dos planos de saúde, mas principalmente, como você colocou, colocando para a nossa população, para os nossos pacientes, para eles começarem a demandar essa necessidade, né? E demandar essa necessidade para o plano de saúde. Então, eu falo muito. Inclusive, o Wagner, que é um enfermeiro obstetra, ele está com ação, né? Justamente uma ação na justiça para que se faça valer a decisão judicial de cadastro de enfermeiros obstetras, porque é um campo de trabalho a mais para a gente, né? Eu estou aqui na minha clínica, eu tenho minha clientela particular, mas outros enfermeiros estão aí para atuar, outros enfermeiros obstetras, e tem muitas mulheres que não têm condição de pagar, ela tem condição de pagar o plano, mas pagar por fora do plano esse outro tipo de atendimento, ela não tem. Se eu estou lá, a minha profissão no rol facilita é uma muito, Tatiana. Maior, né? Facilitaria muito se nós tivéssemos justamente isso, essa questão do reconhecimento, do pagamento dos convênios, né? Iria ser muito fácil para muita gente, porque muita gente, principalmente pacientes idosos, eles pagam muito caro com o plano de saúde. Isso, e são aqueles clientes que mais precisam do nosso cuidado. Isso, verdade. Eu digo mesmo porque
eu em casa tenho minha mãe e assim, eu acho assim um absurdo o valor, né? Muito caro. Pois, Sâmia, muito obrigada, né? Já está encerrando Eu nosso te tempo. agradeço. Então, assim, foi excelente, uma excelente audiência, né? E que a gente possa se encontrar mais vezes. E eu sou uma admiradora sua, da Andréa, da É sua garra, né? recíproca. Da sua garra, de como vocês conduzem isso e servem de exemplo e de estímulo, porque não é só o exemplo, você vê que pode e que a enfermagem é capaz de prestar Pode. esse tipo de assistência com qualidade, com respaldo científico, como você falou. Então, gratidão. Com certeza, pode sim. Então, assim, um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que você pode sempre contar comigo e com a Andréa. E o que você precisar da Humanizar, estamos à disposição. Não só você, como qualquer enfermeiro que tenha dúvidas sobre empreendedorismo e queira conversar mais sobre tratamento de feridas, pode contar com a gente sempre. Tá certo. Valeu, obrigada a todos. Tchau, Sônia. Tchau!